No final do ano passado, dentro da TC Rádio, por várias vezes a gente ouviu a seguinte frase. O brasileiro nunca ficou tão endividado, dados de Serasa Experian. Beleza. A gente começou a ficar ressabiado, começou a olhar para bancos com um olhar diferente. E aí hoje nós já temos os balanços apresentados aí, né? Itaú veio bom, BTG Pactual veio bom, Banco do Brasil deu aula, e o Bradesco, que estou nele, na verdade, foi um caos aí. Ok, que teve caso de lojas americanas, mas isentando lojas americanas, a gente viu que a movimentação da provisão de devedor duvidosos realmente foi lá para a casa do chapéu. Consequência de pandemia, consequência de política monetária, prováveis soluções, não tem solução, entrega na mão de Lula e Campos Neto, seja quem for, e vê o que vai dar. Qual que é o comportamento mais lógico das pessoas hoje? Que nem você falou, ninguém tá confortável. Mas ninguém tá confortável, agora a gente começa a ter mais dados, né? Que nem a gente falou, pô, os bancos divulgaram, tá feio, né? Apesar de vir receitas, às vezes recorde, o PDD tá elevado e todo mundo ficou com medo desse dado. Como é que se organiza em meio a esse caos aí que a gente está vivendo hoje? Esquece taxa de juros, esquece qualquer coisa. Comportamentalmente dizendo, como é que o brasileiro sai desse perrengue? Ou não sai? Eu acho que essa é a questão. Gui, no Brasil, você nasceu, fez um CPF, você está endividado. É assim que funciona aqui. Né? O endividamento, a característica do endividamento do brasileiro está na base. Né? Não foi ensinado para o brasileiro a otimização de recursos. E isso é a filosofia das ciências econômicas, né? Maximizar a realocação de recursos para você atingir o que aquele determinado grupo almeja ter. Né? Então, assim, o Brasil tem na sua filosofia, no seu DNA, a questão do endividamento. Né? Quando você tem uma situação de degradação de renda, que foi o que a gente passou em 2020, né? Esse endividamento também tá por esse resquício, tá? Tem esse resquício ainda de deteriorização dessa renda, que exigiu... Eu não quero levantar essa bola de polêmica, é um lance educacional, pessoal, pra vocês não ficarem cornetando a gente no chat. O fique em casa, economia vê depois, pesou? Você como economista? Com certeza pesou, com certeza. Gui, mas assim, naquele momento é muito difícil a gente falar não, que é emocional, certo, que é errado, tem né? lance de saúde, é vidas. Então, por isso que a gente falou, não é pra cornetar, mas é economia. A gente tá num bate-papo de dinheiro. Mas o fique em casa e vê depois pesou. Com certeza. Lembra, eu sou muito racional. Gente, não adianta a gente ficar dourando a pílula, né? Vamos falar a verdade? Foi preciso fazer. Mas foi péssimo, né? Para os brasileiros, né? Para a economia, assim. Foi péssimo, Gui. Não teve... Foi assim... Foi um tsunami que passou em todos os setores econômicos, para todo mundo. Não tinha como, né? E isso é crise. Podia ser com qualquer outra coisa. Podia ser uma crise financeira. Não ia ser diferente, tá? Mas focando no fica em casa, que é a característica ali da crise sanitária, né? Pesou muito, né? Deteriorização de postos de trabalho, deteriorização de renda. Só que, por um outro lado, um investimento absurdo. Sim, né? Justo. E eu acho que isso ajudou diminuir o impacto. Eu acho que o impacto poderia ser muito pior. Então, tudo é de que lado você está vendo. Qual que é o seu prisma, né? Tudo pode ser muito pior, né? A vida é assim, gente. Podia ser muito pior. Então, pensando por esses dois lados, eu acho assim. Era o que dava para fazer naquele momento. Errado ou não, cada um com a sua opinião. Democracia é isso, né? Eu acho que a gente ainda teve uma volta rápida, né? E atuação muito rápida de autarquias, tá? Mas isso e voltando para o enquadramento de endividamento, Gui, eu acho que isso potencializou e vem somado a essa mudança estrutural econômica que a crise causou, né? Mas como eu já falei, isso não é um problema de hoje, né? O nível de endividamento do brasileiro, ele já alto. Sempre foi alto. Ele vem crescendo, né? A gente pode dizer que a conta chegou agora, então. Depois de uns 2 aninhos, agora demorou 2 anos para se ligar que estava endividada, foi rolando dívida e agora ficou impagável. Então, rolagem de dívida, a dívida está mais cara, né? A dívida, o preço da economia está mais caro. Uma renda que não acompanha,
né? Mas a gente tem... aí entra o lance do educacional, Gui. Porque se a gente olha para a taxa de mercado de trabalho, por exemplo, não é só nos Estados Unidos que tá ótimo, não. Aqui também. A gente tem a menor taxa desde 2015. Sim. Né? Ficou em 8,1, teve uma queda, né, em comparação ao mês anterior. Então, assim, a gente não pode falar que o nosso mercado de trabalho está desaquecido. Ainda não. Tá? A expectativa é que apresente essa desaceleração via magnitude de aperto monetário, né? A gente espera que aconteça. Se vai acontecer é outro fato, mas a gente espera, porque lá nas economias desenvolvidas a gente espera que desacelere, o negócio não desacelera, né? Mudança. O que é a mudança? É o comportamento econômico fora da teoria. Ou seja, a gente não está conseguindo explicar. Hora de reavaliar e desenvolver novos estudos para tentar explicar esse fenômeno. Aí se torna um fenômeno. Né? E foi daí que nasceu estagflação e outros índices ali que usam para medir, né? Esses dias eu conheci um, e vou ser bem sincera, que eu nunca acompanhei, nunca nem ouvi falar, foi o Vlad que falou, Ari, quanto que tá o índice de Nairu? Eu falei, nem acompanho isso, né? Que é aquele pêndulo dentro da curva de Phillips, e aí a curva de Phillips sendo revista, eu falei, gente, que isso? Não acompanho isso, né? Enfim, mas tem estudos e modelos que precisam disso. Então, assim, Gui, tá difícil de mensurar, né? E aí, e outra coisa, a gente tem que saber separar, tá? O endividamento com a inadimplência, né? Porque o endividamento, e é uma coisa que tem que ser observada com um pouco mais de busca de impacto nos balanços. Eu sempre falo isso para analista que analisa banco, né? Você tem um nível de endividamento, ok, mas e o risco desse endividamento para virar inadimplência? Isso que eu quero saber. Sim. Porque dá crédito, beleza. Né? Se você tem crédito, você tem uma bancos. entrada de receita, tá beleza. Eu não estou preocupada com endividamento, eu estou preocupada com o nível de inadimplência. É isso que quando aquele endividado passa a não cumprir com as suas obrigações, né? Por isso que eu falo que brasileiro nasce endividado. Você fez um CPF, você está endividado, né? Porque para viver tem um custo. Agora, se tornar inadimplente é como você vai lidar com esse endividamento e a sua capacidade de renda. E aí entra o educacional forte, Gui. Né? A gente, lembra que eu falei no início? Meu pai sempre falou para mim desde criança, nascer pobre é uma lástima, permanecer é a opção. Você tem total condição de mudar a sua realidade. O problema é que a maioria das pessoas não sabem disso. Eu me considero uma privilegiada porque eu aprendi isso muito cedo, Gui. Eu aprendi a correr atrás e mudar um hábito, né? Muito cedo. Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, com os meus desejos, de entender muito cedo que eu posso querer tudo, mas eu não terei tudo, porque os recursos são limitados. Aprender a entender e aceitar onde eu estou e saber que eu tenho que fazer alguma coisa para sair de A para B. Né? E é possível chegar lá, só que você tem que desenhar uma estratégia e ter foco e seguir naquilo. Né? Isso é lição de vida, Gui. E eu tento passar isso de forma filantrópica, inclusive, né? Você vê, eu participo muito de pautas educacionais e de finanças pessoais e economia comportamental, porque eu me sinto no dever, como sociedade, de passar isso que eu aprendi. Né? Eu acho que hoje a melhor forma de você ajudar alguém é doar seu tempo. Sim. Né? Então, hoje, eu pego a parcelinha do meu tempo ali e dou uma aula de economia, vou lá, dou uma palestra de finanças pessoais, eu tenho um projeto que eu estou desenhando de mentoria, eu quero pegar por ano ali, pelo menos, né, umas 5 a 6 pessoas para fazer uma mentoria observada, que você acompanha, né, você prescreve o plano e acompanha essa pessoa para ver e testar, e porque isso gera dados para a gente entender o que funciona para cada perfil. Você faz uma geração de dados, isso é ótimo, né? Só que isso demanda tempo, né, Gui? Mas é o que eu posso doar hoje, eu acho que é o melhor de mim que eu posso entregar. Um conhecimento que pode fazer a diferença, fez a diferença na minha vida, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém.